aí, pessoal, estamos mais uma vez aqui para trazer uma mensagem para você que está aí, a semana está começando e vamos começar com o pé direito. Primeiramente, eu quero orar pelo seu dia, para que você tenha um dia abençoado. Sempre bom começar o dia com uma oração. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu estou orando agora por quem está desse outro lado da tela, que o Senhor venha estar abençoando o dia dela, que o Senhor venha estar trazendo bênçãos para ele. Em nome de Jesus, que essa palavra venha firmar no coração dele. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar um pouco sobre um personagem bem conhecido e um pouco curioso. Quando eu estava lendo sobre ele na Bíblia, uma coisa me deixou muito intrigada, porque a gente sempre ouve falar muitas coisas boas sobre ele, mas ele é um personagem que, digamos que, me deu um pouquinho um ponto de interrogação, porque pelo que nós ouvimos falar dele, ele tem muitos erros. Vamos falar hoje sobre Davi e sobre como ele tinha um coração quebrantado. Uma das coisas que eu mais fico curiosa a respeito da vida de Davi e também do seu antecessor Salomão, Saul, quer dizer, e também do seu sucessor Salomão, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, como a gente tanto escuta. E Lucas, ele traz um pouquinho sobre isso. Lucas, ele também faz esse questionamento e traz um pouco sobre isso lá em Atos. Em Atos 13, 22, Lucas diz assim: Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. E aí a gente se pergunta tanto, porque a Bíblia, ela relata vários dos erros a respeito que Davi cometeu. A Bíblia também relata dos erros que Saul cometeu, dos erros que Salomão cometeu, mas por que Deus, ele tinha esse carinho especial a respeito de Davi? E por que os outros reis não tiveram essa aprovação de Deus? O próprio texto diz que Deus ele rejeita Saul, sendo que, se a gente for pegar na história ali em Samuel, a gente vê a Bíblia relatando muito mais erros sobre Davi do que sobre Saul. E o próprio Davi, ele escreve um pouco sobre isso lá em Salmo 51, o que dá para entender um pouco do porquê Davi ele tinha essa posição de um homem segundo o coração de Deus. Lá em Salmo 51, do 1 ao 3, Davi ele escreve assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apagas as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. E aqui em diante ele vai relatando um pouco sobre os erros dele, sobre como ele reconhece esses erros dele. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a entender o porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É porque ele tinha a pobreza espiritual, que é o que Jesus vai trazer lá no Sermão do Monte. Jesus, em Mateus 5, ele traz ali vários motivos porque as pessoas são felizes. E dentre o primeiro deles está ali a pobreza espiritual. Quando a gente vai entender um pouco sobre pobreza espiritual, a gente sempre pensa nisso como uma forma pejorativa. A gente fala, fulano é pobre de espírito. Mas a Bíblia, ela traz que felizes são aqueles, que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Como assim? É um pouco contraditório com a visão que a gente tem sobre isso. É porque quando a gente vai estudar, a gente vai entender ali o que a Bíblia quer dizer. Ela traz pobreza espiritual como, na verdade, um reconhecimento da pobreza espiritual. Então, na verdade, todos nós somos pobres espirituais. O que é essa pobreza espiritual? Essa pobreza espiritual, na verdade, é reconhecer que nós não temos nada, que por nós não conseguimos. É muito o que Paulo fala também, que as coisas boas que eu quero eu não faço e as coisas ruins que eu não quero eu prossigo fazendo. É reconhecer que nada de bom provém de nós. Mas se todos somos pobres espiritualmente, por que só alguns são bem-aventurados por isso? Os que são bem-aventurados por isso são aqueles que reconhecem, que eles olham para si mesmo e capitam a trave no olho deles e analisam o mal que existe dentro dele, e aí por isso eles são bem-aventurados. E aí Jesus ele completa que essa bem-aventurança leva as pessoas a irem ao reino dos céus, porque é só nisso que a gente consegue alcançar esse local. E aí vamos continuar aqui para entender um pouco mais, porque além disso a gente vai estudando aqui e vendo porque
que Davi ele seguia todas as bem-aventuranças. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o Santo Espírito. Devolve-me a alegria e a tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Nesse ponto aqui, a gente consegue ver mais 3 bem-aventuranças que Davi aplica na vida dele. A primeira, que é a próxima a seguir, é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A gente vê aqui Davi, ele se colocando à disposição de Deus e falando e clamando para Deus para dar um coração para ele, dar um novo coração. Em outras passagens ele também vai fazer esse lamento espiritual que a gente chama, e o choro espiritual nada mais é do que se colocar ali na presença de Deus, porque muitas vezes a gente reconhece que a gente é falho, a gente reconhece que a gente não é nada sem Deus, mas a gente não consegue se colocar nesse local. E aí nisso a gente já liga na segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os humildes ou mansos, dependendo a tradução ali que você está seguindo. Por que bem-aventurados humildes? Porque são aqueles que reconhecem. Você chegar até Deus chorando e lamentando sobre algo, mas você não conseguir colocar para fora. Na verdade, reconhecer não é para si mesmo, porque a gente já é pobre de espírito, então a gente já reconheceu. Mas é colocar para fora, é expor os seus erros. E só quem alcança esse nível de humildade igual Davi que consegue alcançar essa bem-aventurança. As bem-aventuranças, elas são todas ligadas uma na outra. Então, para você conseguir lamentar, você precisa primeiro ser pobre de espírito. Para você alcançar a humildade e a mansidão, você precisa primeiro chorar. E assim em seguinte, todas as bem-aventuranças precisam que as anteriores sejam cumpridas. E Davi, ele tinha essa colocação. Em muitos outros momentos na Bíblia, principalmente em Samuel, você vai ler ali sobre Davi, como que ele se expunha aos seus erros. Ele não se envergonhava em falar que ele errou, ele não se envergonhava. Até teve um momento na Bíblia ali que ele comete um erro, ali, que vai custar para todo o povo. E aí Deus até dá a escolha ali para ele, fala: qual desses 3 castigos você quer que o povo de Israel receba? Porque ele falhou como rei ali, e ele escolhe ali um castigo, e ele não se omite ao povo e fala: Deus está castigando ali, e não expondo o seu erro. Pelo contrário, ele faz exatamente o que Jesus ele propõe aqui, para que nós sejamos humildes. Então ele reconhece o erro dele, e ele se coloca nesse lugar de pedir perdão. E é exatamente isso que também Davi traz sobre a questão de ter um coração quebrantado. Ter um coração quebrantado, ser perdoado a Deus, ser um homem segundo o coração de Deus, é muito sobre isso. É sobre você reconhecer os seus erros e você pedir perdão. Então você não tardar em se arrepender. E é isso que Davi ele sempre propõe. Ele sempre se coloca nesse lugar de se arrepender, de se prostrar de tudo isso. É muito curioso também a respeito de Davi que lá no Novo Testamento, Deus ele fala que ele tem saudade do tabernáculo, da tenda de Davi. E muitos tabernáculos foram erguidos. Você tem o tabernáculo de Moisés, lá a tenda de Moisés que foi erguida. Você tem depois ali a tenda de Davi. Salomão depois constrói um templo. Depois Esdras ele vai lá e ele começa ali a reconstrução do templo. Depois Herodes vai lá e reconstrói também. Até a gente tem um templo ali em São Paulo também, o Templo de Salomão, que foi reconstruído ali. Então você vê muitos templos ali. E por que Deus ele tem saudade da tenda de Davi e não, por exemplo, que seria o mais óbvio, que é a tenda de Moisés, que foi construída lá no deserto? Por que ele tem saudade daquilo que Davi pôs para ele e não daquilo que ele mandou Deus construir? Porque ele já pensou, Deus ele mandou fazer ele mandou fazer uma tenda que ele habitaria ali. A Arca da Aliança habitaria ali com a presença dele. E aí Davi vai lá e constrói uma tenda para ele. Uma tenda, constrói uma tenda para ele, para Deus no caso, mas ele constrói uma tenda que fosse diferente daquilo que Moisés já tinha proposto. Mas Deus ele acaba preferindo a tenda de Davi pela verdade que Davi trazia, por esse coração que Davi tinha. E aí depois Davi ele complementa aqui um versículo que a gente leu, mas eu vou reler aqui também, que é: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. E aí o que a gente entende nisso?
é que a gente se arrependeu, nós reconhecemos o nosso erro, nós nos colocamos diante de Deus, nós nos expomos, fomos humildes o suficiente de reconhecer os erros perante as outras pessoas, mas não acaba aí. A mensagem da cruz, o objetivo que Deus tem no nosso coração não é que nós não fiquemos bem com nós mesmos, que nós não nos reconciliamos somente com Deus, porque seria muito raso, seria uma forma muito egoísta pensar assim, não, eu me reconciliei com Deus e aqui tá tudo, e tá tudo bem, e é sobre isso e pronto. Não é sobre isso, porque Deus ele tem mais para nossas vidas, e não é sobre nós estarmos cheios, mas é sobre nós transbordarmos sobre a vida das outras pessoas. E é o que Davi ele coloca aqui, que ele não tá ali na presença de Deus só em busca daquilo que é dele, ele não tá em busca de Deus só em busca do perdão dele, de ter uma consciência limpa, de conseguir a salvação dele individual, não, mas ele está ali para que todas as outras pessoas também sejam alcançadas. Então nós também devemos ter essa posição para sermos homens segundo o coração de Deus, porque nós nos preocuparmos com o próximo. Davi, ele ali representava uma nação. Davi, ele se reconciliava com Deus porque ele sabia que ao momento em que o rei estivesse na vontade de Deus, ele seria um farol para toda a nação. E através das bênçãos que Deus derramaria sobre a vida dele, toda a nação seria abençoada. Nós não estamos em uma posição assim, não somos em posição de alto escalão muitas vezes, porém existem pessoas à nossa volta que têm que ser abençoadas. Deus ele quer alcançar essas pessoas e ele quer que nós participemos disso. E Davi ele tinha consciência disso. E Davi ele finaliza o texto dele com um texto muito bacana, que reflete muito o que Deus ele realmente busca. A flecha final ali, o ponto final, para a gente entender o porquê que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nesse mesmo texto, no versículo 17, ele fala assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezas. E é exatamente, Davi aqui ele explica tudo. O porquê ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque, como eu já tinha mencionado antes, ele tinha um coração quebrantado. E aqui ele deixa claro isso pra gente, que essa é a chave para ser um homem segundo o coração de Deus, para agradar a Deus, para alcançar esse local, ter um coração quebrantado. Muitas vezes a gente vai errar, a gente vai cair, mas nós não podemos tardar em nos arrepender. Nós temos que sempre se colocar nesse local. De ter ali a pobreza espiritual, de nos lamentarmos, e também ali de encontrar a mansidão, de encontrar a humildade. E a última bem-aventurança que a partir desse texto a gente pode colocar é a fome e a sede de justiça. Quando a gente vai ver na Bíblia, a justiça está muito atrelada a Deus, porque Deus ele é a justiça. E esse é o último requisito que nesse texto Davi cumpre. Se você continuar lendo, você vai ver que ele também cumpre outras bem-aventuranças ao longo da vida dele. Ele foi perseguido e teve outras coisas que ele fez em nome de Deus que cumprem ali o que Jesus propõe pra gente no Sermão do Monte. Mas nesse texto, a princípio ele aponta essa. O que seria a fome e a sede de justiça? A fome e a sede de justiça, ela está aplicada a Deus. Então Deus ele é a justiça. Então ter fome e sede de justiça é ter fome de Deus, porque é a partir dele que vem toda a justiça, que vem todo o correto. A justiça ela está muito atrelada à lei, e seguir a Deus é seguir os seus mandamentos, é seguir a lei. E Davi ele tinha isso e ele queria levar isso para as outras pessoas, então ele não se conformava só com ele, mas ele também tinha essa questão. E sobre a questão de ter um coração quebrantado, indo ali já para a parte final, sobre ter um coração quebrantado, cai muito sobre outra passagem que a Bíblia nos traz, que é que Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ter um coração quebrantado é ter um coração de adorador, é ter um coração ali disposto a adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com tudo aquilo que a gente tem, e reconhecendo tudo aquilo que a gente tem falado durante esse episódio.
E é mais ou menos isso que Davi ele traz ali sobre isso, ele fecha ali com chave de ouro, e a gente sempre tem que buscar ter esse coração. Muitas vezes a gente pensa que nós não somos dignos, que nós não estamos nesse lugar de agradar a Deus porque nós caímos, porque nós falhamos, mas tudo não se trata de um aperfeiçoamento. O autor de Hebreus ele também vai trazer isso, falando que na verdade nós estamos em um aperfeiçoamento, então nós estamos caminhando até Jesus. Então é comum que a gente erre, que a gente falhe, mas assim como Davi, em cada erro, em cada tropeço, em cada escorregão que a gente tem, nós temos que alcançar a pobreza espiritual, nós temos que chorar e nos quebrantar ali diante de Deus, e nós temos que reconhecer os nossos erros e buscar cada vez mais o Senhor, que é exatamente ali o que Jesus traz para nós. Essa era a mensagem que eu teria para trazer para vocês hoje. Eu quero muito agradecer, e deixe nos comentários o que você está fazendo ali enquanto você assiste esse podcast, se você está lavando uma louça, se você está dirigindo ou se você só está no momento de devocional. E é isso. Muito obrigado e até a próxima semana.